Eu estou pregando aqui já alguns domingos uma série de mensagens sobre vida cristã, abordando alguns temas que são difíceis da gente ouvir, pouco pregado. Nesses dias eu até dei uma quietada no meu tom. Eu sou um pouquinho mais agitado para pregar, Eu diminuí o tom para dar a ideia de instrução mesmo, de ensino, e não passar a ideia de que eu estou brigando, ainda mais pelos temas que nós estamos abordando. Senão alguém vai sair daqui dizendo assim: olha, o pastor está nervoso. Nada, é o meu jeito mesmo. Não altera, Kleber, um batimento cardíaco. Tranquilo, na paz, na bênção. Eu vou continuar fazendo isto hoje, mais alguns domingos para frente, para nós continuarmos nesse direcionamento. Eu sei que isso é importante. No domingo passado, eu preguei aqui sobre reverência no culto, e eu fui abordado por algumas pessoas depois, dizendo assim: olha, pastor, eu nunca ouvi esse tipo de sermão. Eu falei: eu sei disso, isso é pouco falado, Tem uma frase de um importante pastor. Ele diz o seguinte: olha, o pastor não pode esperar da igreja nada além daquilo que ele não tenha ensinado para a igreja. Espere da igreja somente aquilo que foi ensinado. Se passar disso, o pastor tiver uma expectativa, a igreja não vai corresponder. A igreja só corresponde àquilo que ela foi ensinada, Eu vou abordar um tema hoje, que é um tema difícil, é um tema que nem todo mundo gosta de ouvir, eu reconheço, tema difícil, é um tema que às vezes, para algumas pessoas, causa polêmica. A minha intenção não é polemizar, a minha intenção é instruir, a minha intenção é pregar. Deus chamou o profeta Ezequiel e disse para ele assim: olha, pregue, quer te ouça, quer não te ouça, a sua função é pregar. Então o que eu preciso fazer? Instruir, pregar. Eu não tenho nenhuma dificuldade de pregar aquilo que a Bíblia ensina. Eu tenho dificuldade de falar aquilo que a Bíblia não ensina, apesar de eu reconhecer que o meu conhecimento é limitado. Mas dentro da minha limitação, eu não tenho nenhum receio de pregar aquilo que a Bíblia ensina. Se a Bíblia ensina, eu posso pregar. Tem uma fala, deixa eu ver se eu lembro ela, uma fala do pastor Márcio Valadão, jubilou agora, recente. Ele falava o seguinte: toda a mensagem dele, todo o culto dele, ele falava isso: olha, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Tem uma outra fala de um programa de TV, esse eu não vou falar de onde que é, mas o apresentador, o slogan do programa é o seguinte: olha, o que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia tem coragem de te responder. Então, ou seja, a Bíblia tem respostas para nós. E o que nós vamos trabalhar aqui, veja bem, para cada batalha, Deus tem uma estratégia certa. Ainda que essa estratégia, para nós, pareça loucura. Ainda que essa estratégia a gente olha e fala assim: isso é doideira. Para cada guerra existe uma estratégia certa. Para cada combate existe uma estratégia correta, as armas corretas. Não se entra em uma batalha de um tipo com uma arma diferente, Então, a Bíblia aponta para nós algumas guerras que nós precisamos vencer. Talvez uma das maiores lutas da atualidade seja sobreviver na vida financeira sem se comprometer com dívidas, por exemplo, com
cartão de crédito, com financiamento. Isso é realmente um grande desafio, não é? A cultura brasileira apoderou-se dessa ideia do parcelado, do dividido, dos empréstimos a longo prazo, né? Tem pessoas aqui que já moraram em outros países, sabem que isso não é uma prática cultural de outras nações, geralmente. Essa é uma prática brasileira, e tem muita gente que acaba se comprometendo grandemente mesmo com a sua vida financeira, com o seu ganho, fazem empréstimos, fazem prestações, abusa do cartão de crédito, e aí fica com as finanças comprometidas. As crises financeiras estão sempre em destaque nos jornais, nas revistas, nas reportagens de TV. Eu vendo alguns documentários esses dias falando de coisas mais antigas em relação ao Brasil, coisas de 50, 60, 70 anos atrás. Esse negócio de que o Brasil está em crise, que está em dificuldade, isso não é novo, isso é antigo, né? Eu não sou tão antigo assim como alguns aqui, né? Mas eu lembro da época do Sarney, minimamente, eu estava pequenininho. Na época do Sarney, as pessoas chegavam no mercado para comprar uma coisa de manhã, era um preço, chegava no final do dia, era outro completamente diferente. As crises, elas estão sempre em destaque. O meu palpite é que esses colapsos no mundo financeiro seja a razão de as pregações a respeito de prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade, só que o molde que algumas pessoas têm pregado não é aquilo que a Bíblia diz. A prosperidade bíblica, a prosperidade que a palavra de Deus nos aponta, não é essa história de você semear com a ideia de fazer um negócio com Deus, de como se você estivesse fazendo um depósito em um banco e você vai receber aquilo de volta com muitos juros. Não é essa a ideia que a Bíblia fala de prosperidade. A prosperidade bíblica, ela não tem a ver com volume de dinheiro. A prosperidade bíblica, ela tem a ver com você se sustentar ganhando pouco ou ganhando muito. Se você ganha um salário, biblicamente, a prosperidade, esse salário é suficiente para você se manter, manter a sua casa, manter a sua família e não lhe faltar nada. Essa é a prosperidade bíblica, né? Lembrando que muitas coisas que nós exigimos são frutos do nosso exagero, do consumismo, do supérfluo e por aí vai. A pessoa pode ganhar muito e não ser próspera. Ela pode ter um bom salário e não ser próspera. Faltar para ela o básico, o mínimo. Quem me ouve diz amém. Então, essa ideia de investir para receber de volta, com uma ideia de um mercado da fé, a ideia de um mercado financeiro em relação à igreja, ela não é bíblica. Embora Paulo tenha dito que a nossa colheita é de acordo com a nossa semeadura. Ele disse, olha, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Mas a nossa intenção não pode ser a de barganha. É claro que Deus é fiel e Ele faz aquele que semeia colher o fruto da sua semeadura. É possível perceber através da Bíblia as diversas crises financeiras que Israel enfrentou. Eu destaco a ocorrida na época do profeta Ageu. A Bíblia diz que as colheitas não foram como esperado, os depósitos estavam vazios, a tendência era se agravar. O texto diz em Ageu capítulo 1, versículo 6, que aquele que recebia salário, colocava ele num saco furado, ou seja, atualizando a linguagem aqui, recebendo o salário e colocando num bolso furado, ou seja, a pessoa ia perdendo aquilo que ele recebia ao longo do caminho. Dias depois do profeta Ageu, foi a vez de Neemias chamar a atenção do povo à sua responsabilidade espiritual. Ele pediu que os israelitas explicassem, Neemias capítulo 13, versículo 11, explicassem a razão de terem desamparado a casa de Deus.
Esse abandono revela o motivo da crise financeira que eles estavam enfrentando. Segundo o livro de Ageu, Judá havia deixado o templo de Deus para segundo plano e priorizava agora as suas questões pessoais, ignorando completamente as coisas de Deus. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa de Deus fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeiam muito e colhe pouco, colhe, porém, mas não se fartam, bebem e não se saciam, vestem-se, mas não se aquece, e o que recebe salário, como eu disse, coloca num saco furado. Preste atenção, muitas pessoas não gostam ou se sentem desconfortáveis quando se fala em dinheiro na igreja. Alguns se esquecem que esse assunto foi repetidamente ensinado por Jesus. Vou te dar um dado bíblico aqui. Dos 107 versículos do seu famoso Sermão da Montanha, 22 desses se referem ao dinheiro. Em 24 das 49 parábolas de Jesus, ele falou de dinheiro. Direta ou indiretamente, Jesus falou mais de bens e dinheiro do que sobre o céu. Porque ele estava trazendo um ensino a respeito disso por várias razões. Pelo apego do coração ao dinheiro, pelo convívio exagerado com dinheiro, pela ganância e várias formas, inclusive em relação aos dízimos e às ofertas. A infidelidade nos dízimos e nas ofertas tem impedido muitas pessoas de viverem uma vida financeira abundante conforme a palavra de Deus nos orienta. Olha o que Paulo disse no texto que eu acabei de citar, 2 aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 6. O que semeia pouco, pouco também colherá. O que semeia em abundância colherá. Vamos para o lado da semente, literalmente. Quem semeia 1 quilo de feijão, com certeza ele vai colher mais do que quem semeou 500 gramas. Quem semeia 2 quilos, com certeza irá colher mais do que quem semeou apenas 1 quilo. Falar de dízimo, que é o assunto que eu quero tratar aqui, para os fiéis, é motivo de louvor e júbilo, porém, para os infiéis pode ser algo pesado e pouco atraente. Contudo, aquele que quiser ter uma vida próspera e vencer as crises financeiras, e aqui eu não estou falando de transformar o reino de Deus numa espécie de banco, ele precisa ser fiel. Sabe qual que é o compromisso, irmãos? O Senhor tem um compromisso com quem tem aliança com Ele. Já de cara aqui, você pode questionar assim: olha, existem um monte de ímpios, existem muitas pessoas que não têm compromisso com Deus, mas que são prósperas. Asaf, um importante músico de Israel, um determinado dia, ele começou a olhar para a prosperidade do ímpio e ele disse o seguinte: olha, o ímpio ele não tem tantos problemas como eu. Olha como eles são fartos. Olha como se enche as suas fazendas. Olha como a sua vida é vistosa. Olha como produzem. Aí ele foi piorando. Olha como eles zombam. Olha como eles escarnecem dos pobres. Aí ele diz o seguinte: olha, parece que foi inútil eu preservar o meu coração. Parece que eu fui fiel ao Senhor de maneira inútil. Porque eu sou fiel e eu tenho muitos problemas. Aí o próprio Asaf diz:
Eu vivi assim por um tempo, e os meus pés quase escorregaram, quase que eu desviei, até que entrei na casa de Deus, e então eu percebi que tudo isso é ilusão. O ímpio vive em uma aparente prosperidade, ele vive de zombaria, ele vive de fazer maldade, mas tudo isso será usado como uma ferramenta de Deus para lhe cobrar tudo aquilo que eles fizeram. Então a aliança de Deus é com quem tem aliança com Ele. O compromisso de Deus é com quem tem compromisso com Ele. Então o ímpio, ele não passa por esse mesmo princípio. O ímpio, ele tem o seu jeito de viver, tem a sua maneira de viver, e eu não posso, do lado de cá, me comprometer com as mesmas coisas que ele se compromete. O que significa dízimo? A palavra dízimo, a raiz hebraica da palavra dízimo, significa 10ª parte. 10ª parte do meu ganho pessoal ou familiar. Que significado prático do dízimo? O dízimo é um ato pelo qual um cristão, procurando ser fiel aos ensinos das Escrituras, separa para Deus essa 10ª parte da sua renda, reconhecendo assim que Deus é o Senhor de tudo aquilo que Ele possui. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 26. A terra é do Senhor e toda a plenitude pertence a Ele. A ideia do dízimo, ou o ensino bíblico do dízimo, faz parte de um princípio bíblico chamado mordomia cristã. O que é? Aquilo que eu tenho, na verdade, não é meu. Nós não dizemos assim, a minha vida ela não é minha, ela pertence ao Senhor. A gente não fala isso? Olha, se Deus decidir que quer acabar conosco, que chegou o nosso momento final, que chegou a hora da nossa partida, acabou, gente. Não tem quem segure. E Deus faz isso das mais diversas maneiras. Todo dia tem gente nascendo e tem gente falecendo. Isso é a lei natural da vida. A nossa vida pertence ao Senhor. Então o que pertence ao Senhor não é só a nossa vida. Aquilo que nós temos, na verdade, nós não levamos nada. Aquilo que nós temos, na verdade, nós somos administradores, nós somos mordomos de Deus, nós somos cuidadores de Deus. Puxa essa porta para mim aí, Márcia, do banheiro. Nós somos mordomos de Deus, nós cuidamos daquilo que Deus nos deu a oportunidade de alcançar. Significado prático ainda, o dízimo faz cair as barreiras da arrogância, da avareza e do egoísmo. O dízimo é para o cristão uma espécie de cobertura espiritual que produz a bênção da prosperidade. Esse é o significado prático. Significado moral. O dízimo é um testemunho da bondade criadora de Deus. Aquele que o entrega está provando a sua dependência de Deus e de suas bênçãos. Entregar o dízimo à casa de Deus é reconhecer a fidelidade dele na nossa vida. Quando alguém se recusa a entregar o dízimo, é porque de fato falta ainda algumas coisas para compreender, ou se chateou com alguma situação, o que literalmente, na prática, falta alguma coisa para compreender, para reconhecer a ideia do senhorio, a ideia de que Deus é o dono daquilo que eu tenho. Quando tributamos a Deus a 10ª parte dos nossos ganhos, estamos reconhecendo a grandiosidade de Deus. Ageu capítulo 2, versículo 8, o Senhor disse para os judeus, exatamente no texto, que Deus reclamava que os judeus haviam negligenciado a questão do culto. E aí o Senhor disse através do profeta: minha é a prata, meu é o ouro, já é meu, mas vocês precisam reconhecer isso, e vocês reconhecem quando vocês trazem.
Era isso que o profeta estava dizendo. Terceiro significado agora, o significado espiritual. Falei do significado prático, significado moral, significado espiritual. Primeiro, significado espiritual em 3 dimensões. Primeiro, é o reconhecimento de que Deus é o doador de tudo aquilo que eu tenho. Quem me ouve diz amém. Deus é o doador de tudo aquilo que eu tenho. Deus não é dono só do meu coração. Deus é o criador de tudo. Tudo pertence a Ele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela existe, e o mundo e os que nele habitam. Colossenses 1,17, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem e subsistem por meio dEle. Ele é o dono de todas as coisas. Segundo lugar, faz parte da adoração cristã. O sentido do dízimo está muito além de simplesmente ser para manutenção da casa de Deus. Irmãos, a nossa conta bancária, nós temos agora uma conta bancária. A nossa conta nós podemos ter lá 100 mil, 200 mil, está longe disso. Podemos ter tudo isso lá. Fala amém, gente. Amém. Pronto. Nós vamos continuar dizimando e ofertando. Por quê? Isso aqui não tem a ver com dinheiro. Isso aqui tem a ver com propósito. Isso aqui tem a ver com fidelidade. Você não é mais fiel ou menos fiel quando tem abundância na casa de Deus ou quando está em escassez. Você não é mais fiel ou menos fiel quando você está enfrentando alguma dificuldade financeira. A fidelidade, ela não pode ser medida de acordo com a fase que eu estou vivendo. Eu sou fiel e pronto, e acabou. Certo? Então, perceba aqui uma coisa. Uma má interpretação do texto de Êxodo 25 dá a ideia de que eu trago para manter. Porque lá em Êxodo 25, o que é que nós temos? Nós temos lá uma oferta alçada para o propósito da construção do tabernáculo. Deus falou com Moisés: peça ao povo para trazer. O povo foi trazendo prata, ouro, bronze, tecidos. Chegou um determinado momento que já sobrava. Aí Moisés reuniu o povo de novo e diz: olha, pare de trazer. Essa é uma oferta alçada. Vou te dar um exemplo nosso aqui de oferta alçada. Nós fizemos isto agora no mês de dezembro, para término da sala aqui. Nós estamos mexendo nela devagarzinho, porque nós estamos mexendo só no sábado. Mão de obra voluntária, nós estamos trabalhando aqui devagarzinho. Já já vai ficar pronto. Quase terminando o reboco ali, só falta uma tirinha lá em cima. Nós pedimos essa oferta, os irmãos se comprometeram. Vocês perceberam que depois eu não falei nisso mais? Porque o que nós ajuntamos até agora é o suficiente para fazer o que está sendo feito ali. Ainda nós vamos tocar no assunto de novo, porque tem algumas coisas que o que entrou não é suficiente. Mas aí nós vamos voltar de novo, aí nós vamos saber o que vai faltar. Esta é uma oferta alçada, é para um fim específico. É por isso que Moisés chegou e falou: olha, pare de trazer. Essa que nós trazemos no gasofilácio aqui, que você pode colocar no envelope e trazer sua oferta, seu dízimo, você pode mandar no Pix da igreja. Viu, gente? Também nós temos Pix também, nós estamos chique demais, não é? Você pode mandar no Pix da igreja. Essa oferta, ela não cessa, porque ela faz parte da adoração cristã. Olha o que Paulo fez. Tem muita gente que, de maneira desinformada, diz que a Bíblia não fala no Novo Testamento em relação a dízimos e ofertas. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 a 4. Olha o que Paulo estava dando um direcionamento para a igreja de Corinto. O direcionamento de Paulo aqui era que fizessem a colheita. Eu vou ler o texto aqui na íntegra. Houve um momento que Paulo, dando esse mesmo direcionamento, a igreja não fez. E Paulo foi lá e reclamou. Ele falou: olha, vocês foram negligentes, vocês foram irresponsáveis, eu estou ensinando vocês que isso tem que ser feito. Olha o texto, 1 aos Coríntios 16, 1 a 4.
quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ou seja, que o quê? Ordenei, fala comigo, ordenei. Vamos mudar a palavra um pouquinho, fala ordenança. Então, era uma fala de ordenança, ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas vocês aprovaram, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, então vocês irão comigo. Trocando aqui a miúdos, o que Paulo falou? O seguinte, olha, vocês vão fazer a coleta de acordo com a prosperidade, olhe para mim, de cada um. O que Paulo estava ensinando aqui? O princípio do dízimo. Quem ganha um salário, gente, ele não vai dar o dízimo de 2, é a 10ª parte. Quem ganha 2 não vai dar o dízimo de 1. O que a Bíblia ensina? Eu não posso trazer aqui no altar uma oferta, coloco lá no envelope, uma oferta com nome de dízimo. Eu tenho ensinado isso aqui de maneira rápida nos momentos de oferta, e agora hoje eu reservei esse tempo para nós falarmos de maneira mais prolongada a respeito desse assunto, para dar uma instrução melhor. Por exemplo, você chega no 13º, isso aqui, gente, não é usurpação, eu não tenho nada a ver com o pastor que lida com as finanças de maneira irresponsável, que são de outra denominação, que seja daqui, que seja lá de Belo Horizonte, que seja lá de São Paulo, seja lá o que for, eu responsabilizo aqui pela Shalom. Aliás, nem mão em dinheiro de igreja eu ponho. Aqui a tesoureira aqui, ó. Faz assim, Pedrosa. Faz assim, Bruna. Essas duas irmãs aqui que são. O nosso estatuto manda nós prestarmos conta à igreja uma vez por ano. Eu já falei, vou repetir. Esse ano eu vou propor uma mudança de estatuto em várias coisas, e uma delas nós vamos colocar no estatuto, que a prestação de contas nossa vai se dar de 3 em 3 meses. Mesmo sem a mudança do estatuto, nós já vamos fazer isso na prática. Mês de março agora, nós temos assembleia. No 2º domingo de março, de manhã, temos a escola dominical, encerramos uma meia hora antes e temos a assembleia. Esse momento é o momento da prestação de contas. Fora desse momento de prestação de contas, você pode procurar a Márcia, que a Márcia é a primeira tesoureira, ela que fica com isso lá, ela tem todas as anotações, tudo discriminado. O nosso caixa, ele é apresentado pelo contador na Receita Federal. Então eu não tenho responsabilidade com quem lida com as finanças da igreja de maneira irresponsável, seja onde for. Eu sou pastor desta igreja. Eu cheguei aqui no dia 25 de setembro de 2022. Então, de lá para cá, sou eu. Daí para trás, não sou eu. Entende? O que eu estou dizendo? Nós trabalhamos de maneira transparente. Então, Paulo falou o seguinte, olha, a coleta é de acordo com a posse. Vou dar um exemplo meu aqui para eu não usar exemplo de ninguém. Se eu ganho um salário, mas eu faço um monte de bico por fora, e eu aumento o meu ganho lá para 5 mil reais, como é que tem que ser o meu dízimo, gente? De 5 mil. Não é de um salário que eu tenho na carteira, é dos 5 mil, é o meu ganho. A fala de Paulo foi essa, olha, façam a coleta de acordo com a propriedade. Então, quem ganha 1, dá o dízimo de 1. Quem ganha 2, é de 2. Como também, se eu ganho 2, eu não posso trazer 1. Há pessoas que trazem simplesmente para colocar o nome na lista, e a ideia não é essa, gente. Você que bem transparente com você que é membro dessa igreja, devolve o seu dízimo, só para o seu nome aparecer, não faz isso. Se a sua intenção é só essa, compra 1 quilo de carne para você, compra roupa, faz o que você quiser.
Eu já fui perguntado algumas vezes: pastor, estou mudando de cidade, eu posso continuar dando dízimo aqui? Pode, até você se encaixar numa outra igreja. Você encaixou numa outra igreja lá na cidade onde você está, é lá que vai o seu dízimo. Seria cômodo para mim, e de maneira mal intencionada, eu virar: não, você pode continuar entregando aqui. Não, irmãos, não é assim que funciona. Eu preciso ser fiel, eu preciso ser responsável, tanto com aquilo que eu administro, que é meu, que o Senhor me deu a oportunidade de administrar, quanto com aquilo que eu vou ensinar para que você faça também. Então seria cômodo dizer isso. Então mudou de cidade, encaixou numa igreja lá, está congregando, é lá que você vai dizimar. O que não impede você dar uma oferta. Eu quero dar uma oferta para a Igreja Batista Shalom. Você pode estar morando lá no Japão, você quer dar oferta? Então manda a oferta. Mas o seu dízimo de maneira regular, você vai fazer isso lá na igreja onde você está congregando. E aí Paulo disse: olha, faz isso no primeiro dia da semana. E aí ele disse o seguinte: olha, vocês já separaram algumas pessoas que vocês me falaram por carta, que essas pessoas vão levar essa coleta para a igreja principal em Jerusalém. Se vocês quiserem, eu posso ir junto. Mas se vocês não quiserem, vão essas pessoas que vocês indicaram. O que Paulo estava dizendo aqui com isso, gente? A igreja havia se reunido e havia apontado algumas pessoas responsáveis pela finança. E essas pessoas é que prestariam contas. Esse é o modelo bíblico. Esse é o modelo que nós adotamos. Em terceiro lugar, no sentido espiritual, é um ato de fé. A entrega do dízimo sem fé é um legalismo religioso sem fruto. A sua entrega deve ser feita com fé em Deus e gratidão pela provisão divina. Eu e Bianca nos casamos e fomos morar em Valadares, quando a gente tinha 3 meses de casado. A Mical nasceu nessa fase, uma fase muito difícil. Lá foi a nossa escola. Eu recebi uma proposta de trabalho, e a proposta não se cumpriu do jeito que foi prometida. O salário na época era R$520. Eu ganhava R$600. O salário 530, eu acho. R$530. Eu ganhava R$600. Portanto, R$70 a mais do que o salário. Eu pagava na época 380 de aluguel. Sobrava 220. Nunca deixei de ser dizimista. De 600, 60. Voltou para quanto? 220 menos 160. É isso mesmo? R$160 para fazer compra, pagar água, pagar luz. Diversas vezes eu cheguei em casa para comer. Tinha arroz, feijão e tomate. Diversas vezes. A Mical nasceu nessa fase. A Mical usava fralda. Eu nem sei se existe essa fralda mais. Não sei se era pipi ou bibi. Era pipi mesmo, era fazer o pipi e vazar lá embaixo. Usava para sair aos domingos. O resto era de pano. Olhe para mim. Quem é a mãe, socorre. Eu nunca deixei de ser fiel. Portanto, eu sei o que é enfrentar um momento de dificuldade e permanecer fiel. Sabe? Eu não sei se é mais difícil ser fiel quando a gente ganha pouco ou se é quando a gente ganha muito. Porque parece que quando a gente ganha muito, chega aquele montante todo, e eu devolver dízimo de R$5.000 que eu vou colocar lá no gasofilácio? Mas o Senhor te deu a oportunidade
de você ganhar para você dar um dízimo de 5.000. Entende isso? Portanto, eu estou sendo assim muito tranquilo, muito em paz. Eu espero não te ofender. É isso. É a questão de fidelidade, a questão de fé. Você não vai dar simplesmente ou devolver, ou seja, a linguagem que você quiser utilizar, apenas. Pastor precisa saber que eu sou dizimista. Eu não preciso saber de nada. Você precisa ter esse compromisso com o Senhor, é você e o Senhor. Agora, uma coisa eu te garanto: o Senhor é o dono dessa igreja, e Ele não vai deixar faltar a nós aquilo que é necessário. Ele vai prover, Ele vai cuidar de nós, sabe? O dízimo é base de restauração espiritual. Malaquias é chamado por muitos como o profeta do dízimo. O seu texto é o mais usado quando queremos falar a respeito do assunto. Malaquias viveu 400 anos mais ou menos antes de Jesus e foi um profeta corajoso para falar a Israel sobre bênçãos e maldição. A casa de Deus novamente estava empobrecida, abandonada por causa da infidelidade dos israelitas. A mensagem profética de Malaquias expôs publicamente o problema, reprovando e desafiando o povo a retomar o caminho bíblico para que fosse outra vez abençoado. Preste atenção aqui no que eu vou dizer para você não me compreender de maneira equivocada. Ainda hoje, o dízimo, as ofertas, é um termômetro bem eficiente. Quando alguém começa a esfriar em várias outras áreas da sua vida espiritual, ele começa a ficar aborrecido com a igreja, ele começa a ficar aborrecido com o pastor, ele começa a ficar aborrecido com alguma coisa do jeito que está acontecendo. Normalmente, a primeira coisa a ser sacrificada é o dízimo. Normalmente é assim. A entrega do dízimo na casa de Deus foi uma estratégia para que acontecesse três coisas. Primeiro, o conserto moral. Deus falou com os israelitas: vocês precisam consertar. Olha o texto, eu só vou ler. Só ler. Não vou pontuar nada. Está na Bíblia. Malaquias capítulo 3, versículo 7 ao 9. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Ou seja, se voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí vem a resposta: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês estão sendo amaldiçoados, porque a mim me roubam, e toda esta nação. Escute aqui. O apego às coisas materiais cria em nós a dificuldade para ser ofertante. Eu já vi, gente, numa parte do período que eu já estou em tempo integral, eu já vi gente ir na própria tesouraria da igreja e trocar uma nota, 5 ou 10 reais, em moedas, para que em todo momento da oferta, essa pessoa tenha uma oferta para dar. A questão não é a moeda. O texto diz que Jesus estava observando as pessoas que vinham ao gasofilácio, e uma viúva chamou a atenção de Jesus quando ela trouxe uma moedinha e ofertou no gasofilácio. E Jesus falou assim: olha, perceba aquela mulher, ela ofertou mais do que todo mundo. As pessoas perguntaram por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. Os outros não. Os outros deram parte. Jesus não disse que a oferta dos outros não foi aceita. Jesus disse que a viúva ofertou tudo, porque ela deu tudo que tinha. A questão não é a moeda. A questão é o princípio de fidelidade. Consegue entender isso, gente? Consegue captar aqui a mensagem? Eu não penso, e a Bíblia também não ensina isso, que alguém que troca uma nota de 5 reais num monte de moeda de 50 centavos,
só para vir aqui na frente, ele está com o coração entregue nisso. Quem faz isso é melhor que ele não oferte. Estou sendo aqui bem sincero para você entender qual que é o princípio. O princípio não é fazer por obrigação. O princípio não é fazer por constrangimento. O princípio é fazer com alegria, com liberalidade, com devoção, com fidelidade. Amém, gente? Estão captando aí a ideia? O ensino? Segunda coisa, o dízimo aqui em relação aos israelitas demonstraria arrependimento. João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Terceira coisa, a obediência. Sendo o arrependimento um passo inicial, a obediência é o segundo. Eu não me arrependo verdadeiramente quando não há vontade no meu coração de passar a fazer o certo. E aqui não vale só para isso, vale para qualquer outra área. O arrependimento genuíno é aquele que vem acompanhado da vontade e da decisão de mudança. E isto é o arrependimento verdadeiro. Eu vou saltar uma parte aqui, porque a hora avança. Há um ensinamento de gente dizendo: olha, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei. O dízimo é da lei, o dízimo é da graça. Como que é? Por não estarmos mais sob o domínio da lei, há quem diga o seguinte, que nós estamos desobrigados em relação ao dízimo, porque o dízimo é da lei. Só que deixa eu lhe dizer, Abraão e Jacó dizimaram, e eles não fizeram parte da lei. A lei veio muitos anos depois. A lei está mais de 400 anos depois de Abraão, que houve agora então uma legalização daquilo que eles já haviam feito lá atrás. Jacó também se comprometeu, Gênesis 28, 18 a 22. Abraão se comprometeu, Gênesis 14, 18 a 24. Então, ou seja, aí o que veio Jesus? Tem um texto que algumas pessoas não leem direito, ou fazem de maneira proposital mesmo para distorcer. Lucas 18, 12, jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O que os fariseus estavam dizendo aqui com isso? Eu sou dizimista, então eu não preciso fazer mais nada. Eu sou dizimista, eu estou reivindicando os meus direitos. Quem me ouve diz amém. Estou reivindicando os meus direitos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que, por exemplo, que quem é dizimista, ele tem que ser melhor tratado do que quem não é. Eu sou pastor aqui da igreja. Nós temos aqui cerca de 40 membros. Nós temos aqui pessoas que são dizimistas fiéis. Nós temos pessoas também que não são dizimistas. O meu telefone está disponível para você me chamar qualquer hora do dia. Da noite talvez não, porque normalmente eu ponho no silencioso, mas você pode bater lá na porta de casa se for o caso. E eu vou atender quem é dizimista e quem não é do mesmo jeito. Então, alguém diz assim, olha, fulano é dizimista, então ele tem mais direito do que o outro. Eu não estou dizendo isso, eu não estou ensinando isso aqui na igreja. Agora, eu me sentiria constrangido em termos aqui a igreja funcionando, caminhando, na bênção, como nós estamos, e eu não poder fazer parte disso. E eu não olhar e falar assim, olha, tem nada disso aqui que eu ajudei a fazer. Eu não estou participando de nada disso. Tem um outro texto, olha aqui o que Jesus fez. Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os princípios mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, que estas
entregar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e não omitir aquelas. Jesus aqui não estava dizendo para eles deixarem de ser dizimistas. Jesus estava dizendo para eles: olha, praticam a misericórdia, pratica a justiça, pratica a fidelidade e seja dizimista. Aí alguém usa esse texto aqui para dizer o seguinte: olha, Jesus estava dizendo que não era para fazer. Veja, se eu estou desobrigado então em relação ao dízimo e à oferta, baseado nesse texto aqui, eu também estou desobrigado em relação à justiça, em relação à misericórdia, em relação à fidelidade de qualquer coisa, inclusive no meu casamento e outras coisas. Jesus não disse aos fariseus para deixarem de ser dizimistas. Jesus disse a eles que deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Deveriam praticar a justiça, a misericórdia, juntamente com a fé e a devolução dos dízimos. Adiantando aqui, desculpas de quem não é dizimista. Não sou dizimista, eu não entrego o meu dízimo, mas eu dou oferta. A Bíblia diz que nós precisamos fazer as duas coisas. Normalmente, a oferta, ela é menor do que o dízimo. Um princípio não anula o outro. A prática de uma coisa não anula a outra. Um princípio não pode ser modificado. Biblicamente, a oferta e o dízimo é um ensino bíblico. Desculpa de quem não é dizimista: não entrego o dízimo, mas dou oferta. Segunda desculpa: eu mesmo administro o meu dízimo. Pessoal, eu entendo que existem circunstâncias que a nossa fé vai ser provada no mais alto nível. Eu reconheço que uma pessoa, para continuar sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, quando a oferta e o dízimo são mal administrados, alguém para continuar dizimando e ofertando, ele tem que ser muito firme mesmo na fé para continuar fazendo isso. E eu lhe digo mais: não tenha dúvida do rigor que será aplicado sobre a vida dos administradores financeiros da igreja, que utiliza do dinheiro que às vezes o irmão e a irmã deixa de comprar uma coisa para sua casa, de comprar uma coisa para a sua vida, para ser fiel, e traz para a igreja. E isso é mal administrado. Deus vai cobrar isso de maneira muito severa, não tenha dúvida. Guarde isso que eu estou dizendo aqui. Quem usurpa e lança mão das finanças da igreja de qualquer maneira, a justiça de Deus é sobre essas pessoas, não tenha dúvida. Então essa ideia de administrar, eu mesmo administrar, não é isso que a Bíblia diz. Você precisa, a Bíblia diz para você trazer a casa do tesouro. A casa do tesouro é a igreja que você faz parte, é a igreja que você congrega. Eu estou falando aqui para pessoas que são membros de outra igreja. É lá na sua igreja que você vai devolver o seu dízimo. Nós vamos ofertar daqui a pouquinho. Aqui você pode trazer uma oferta, você é convidado a fazer isso. O seu dízimo você vai entregar lá onde você congrega. O princípio bíblico é esse. Não é eu administrar, eu vou comprar cestas, eu vou distribuir, vou dar esmola, vou fazer isso. A Bíblia ensina que eu preciso ser caridoso, como também entregar a 10ª parte do que eu ganho na casa do tesouro. É isso que a Bíblia me ensina. Você deve fazer isso. Membros da igreja, quem não é membro da igreja, é congregado, está aqui você é ministrado, aqui você é acompanhado, aqui você recebe a palavra de Deus, aqui você faz parte da igreja, aqui você vai dizimar. É isso que a Bíblia nos ensina. Amém, gente? Quem está com raiva de mim diz amém. Não sou dizimista porque eu ganho pouco. Essa também é uma desculpa. Não, pastor, eu ganho só um salarinho. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Quem não consegue ser fiel ganhando meio salário, não vai conseguir ser fiel quando começar a ganhar 5 salários. Quem não é fiel quando ganha 1, não vai conseguir ser fiel quando ganha 3.
A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A importância não está no valor, a importância está na fidelidade. Não sou dizimista porque não sobra, é uma outra desculpa. Não sou dizimista porque não concordo com a administração da igreja. Preste atenção aqui, para você não me compreender de maneira equivocada. Eu não estou mandando embora, eu estou pedindo para vir, vem, daqui a pouquinho essa casa vai estar cheia, em nome de Jesus. Fala amém, gente. Pronto, não estou mandando embora. Mas é o seguinte, se você é membro da igreja, se você é daqui, nós temos visitante aqui, você não concorda com a administração, nem daqui e nem de lá onde você congrega, você precisa, em primeiro lugar, ver o que é que está em falha. Se não for corrigido, procura uma outra igreja. Por quê? Se eu não confio na administração da igreja, e outra coisa, o pastor batista nacional, que é o nosso caso aqui, ele não administra sozinho. Tem até um ponto que eu vou, dali de um certo ponto para frente, eu juntamente com a diretoria, tem um outro ponto para frente, que é a assembleia. Daqui a algum tempo, eu tenho falado com a liderança, vou falar isso agora publicamente, daqui 3 anos, as coisas caminhando como estão, daqui 3 anos nós vamos trabalhar para comprar um lote para nós construir. Pronto. Quando nós for definir isso, eu não vou resolver isso sozinho. Nós vamos fazer uma assembleia e perguntar quem vota a favor, quem vota contra. Deu 15 a favor e 16 contra, não vai comprar. Venceu. Entende? É assim que funciona. Então, sendo assim claro com você, se você não concorda com a administração da igreja, é nessa igreja que você recebe ceia. Nós participamos da ceia agora há pouco. É nessa igreja que você recebe oração. É nessa igreja que você recebe a palavra. Então, peraí, eu preciso colocar a mão na minha consciência, ó. Eu tá botando aqui, mas a consciência aqui, né? Botar a mão na consciência. Como que eu confio na ministração da mensagem? Eu confio na ministração da ceia. Eu confio na oração, mas eu não confio na vida financeira. Aí o que eu preciso fazer? Procurar um lugar onde eu vou confiar e que eu vou ter condição de ser fiel. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu espero que ninguém saia depois dessa. Você fica quietinho aqui, viu? Me ajuda aí. Amém, gente? Sendo assim, tranquilo, na bênção, para te falar com o pé no chão mesmo. Entende? Eu queria orar com você. E nós vamos dizimar e ofertar. Ficou aqui algumas coisas sem falar. Tem atrás um livrinho meu do dízimo ainda? Uns 2 ou 3 aí? Um só? 2. Eu tenho mais em casa. Algumas coisas ficaram para trás aqui que o tempo já foi. Se você quiser, apanha com o Gilberto. Ele tem 2. Os 2 mais espertos apanha e leva. Se você ainda quiser, me fala que eu trago depois. Eu vou te dar de presente um livro. E ainda com uma relíquia. A foto que está lá atrás eu ainda tinha cabelo. Isso aí. Aí é o seguinte. Algumas coisas ficaram para trás. Nós precisamos ser fiéis naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Essa é uma palavra de Deus para o nosso coração. Amém, irmãos? O Senhor quer, fique de pé comigo, por favor. O Senhor quer levar você. O Senhor quer conduzir você a um lugar melhor de compreensão no reino de Deus. O Senhor quer fazer de você um canal de bênção, inclusive financeira, para esta igreja. O Senhor tem dado a você. O Senhor tem te dado a oportunidade. Eu falei aqui que por muitas vezes eu cheguei em casa, tinha arroz, feijão e tomate para comer. Mas eu nunca fiquei um dia sem comer.
Deus proveu para nós. O Senhor cuidou de nós. Algumas coisas que nós exigimos são supérfluas. Davi disse: olha, eu fui novo e agora já estou velho, mas eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus vai suprir as suas necessidades em glória. Deus vai suprir a sua vida em nome de Jesus. Nós temos orado aqui, parece que é uma loucura, mas nós temos orado aqui esses dias, nessa semana de oração que nós tivemos, nós oramos algumas vezes aqui, para Deus trabalhar com a questão financeira da cidade de Poté. Eu creio que Deus pode trazer para essa cidade empresas grandes, indústrias, para dar trabalho para esse povo, para melhorar o ganho da cidade. Sabe, o Senhor vai fazer isso. O Senhor vai continuar nos alcançando com graça e poder. Pega o seu envelope aí, nós vamos dizimar e ofertar agora na casa de Deus.